enquanto nós não restabelecemos aqui essa comunicação feita por fios ainda, só alguns avisos bastante importantes. Nós começamos falando a respeito de tratamentos novos. Existem pesquisas para tratamentos novos? Lógico, elas não param. São inúmeras as pesquisas nessa área, em relação a novos medicamentos. Dentre os novos medicamentos, testes feitos para o tratamento da doença de base. Tentativa de neuroproteção, para fazer com que os neurônios eles tenham maior resistência. Até o momento, está ilusório ainda. Existe uma potencialidade terapêutica com o tamoxifeno. Outras medicações utilizadas, como o lítio, como a memantina, não funcionaram. Não são medicamentos para tratamento de esclerose lateral amiotrófica, essas medicações. Dar uma medicação para testar não é tratamento também. Tem que ter uma medicação para tentar tratar. Por quê? Se bem não fizer, mal não fará, esse medicamento não é verdadeiro. Ele pode trazer um mal enorme. Experiência feita com a minoxidil, que é um antibiótico, que in vitro funcionou muito bem. Em fase inicial parecia que funcionava bem, entretanto, quando foi feita a investigação numa população maior, ao abrir-se o código, depois, quem estava tomando o remédio, quem estava tomando o placebo, ou seja, aquele que não tinha o princípio ativo, aqueles que estavam tomando o medicamento, eles tiveram a sua doença acelerada, ou seja, ela foi mais rápida ainda. Isso pode acontecer com coisas até inócuas aparentemente. Alguns aminoácidos. Alguns aminoácidos que nós utilizamos como suplemento nutricional para tentar uma melhora de força, eles podem acelerar a doença. Como aqueles aminoácidos ramificados que os nossos garotos, eles gostam de irem lá no shopping e comprar aquela quantidade grande de megamase, não sei o que mais, e lá tem certas substâncias que elas ajudam que certas substâncias tóxicas, elas entrem para dentro do sistema nervoso central e elas aceleram a doença. Isso é ensinado também. Existem pesquisas para tratamento sintomático. Sintomas que as pessoas apresentam, sintomas limitantes. E dentre os sintomas limitantes, por exemplo, um deles, riso e choro imotivado. Sem motivação para dar risada, sem motivação para chorar. Em condição normal, adequada, um choro no enterro, um choro numa festa de casamento que aparece, até é aceitável. Mas um choro em um local que é só de risada, ou um riso em um local de choro, é péssimo também. E há medicamentos hoje para esta condição chamada riso e choro motivado. São pesquisas novas, pesquisas recentes. Medicamentos estão sendo considerados para esse momento, que é uma associação de duas medicações. E o interessante é que uma delas, nós já tínhamos no nosso mercado. Só que ela era muito barata. Baratinho, custava R$7 a caixa. Por ser muito barata, o que se considerou? Não vale a pena a comercialização. E eles retiraram essa medicação do mercado. Então nós não temos mais essa medicação. Mas ela vai entrar com um outro nome. E logicamente ela vai entrar com um preço bem maior para tratamento de riso e choro motivado. E são testadas outras medicações para esse fim. Assim como são feitas pesquisas também em várias áreas. A área da comunicação, a área da locomoção, a área da respiração, são pesquisas feitas. E, logicamente, o que nós queremos mais? Algo que reverta a doença. Algo que consiga paralisar a evolução da doença. E isso, célula-tronco, terapia genética. Na internet, lotado de informação. Tem um monte de informação. E muitos pacientes nossos indo para locais diferentes para que esses indivíduos façam tratamento com terapia com célula-tronco ou terapia genética. Não tem ainda isto. Quem está na internet, é muito importante saber que não tem esse tipo de tratamento ainda. Isso não é tratamento. O que está acontecendo é o seguinte, que está cada vez mais difícil para fazer pesquisa. A pesquisa tem que ser pública, ela tem que ser financiada, ela tem que ser financiada por órgãos de fomento. E existem. Aqui no Brasil, nós temos o CNPq, a CAT, a FAPESP e outros órgãos de fomento. Mas para fazer pesquisa, tem que ter um bom projeto, tem que ter uma boa pergunta, tem que ter uma base científica muito bem definida e tem que ser passada em diversas etapas para que aquilo funcione como tal, como pesquisa. Isso demora, isso é custoso, e logicamente que existem dificuldades. E como que tem dificuldades na parte pública, a parte privada,
esse filão também, e muito rapidamente. Falando de uma doença como a esclerose lateral amiotrófica, considerada doença que compromete o neurônio motor, doença que leva à fraqueza muscular, doença evolutiva, ainda irreversível, nós pagamos qualquer preço. E esse preço muitas vezes é muito alto, muito caro. E nesse preço pode ser uma viagem para a China, uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para a Alemanha, uma viagem para Trinidad e Tobago ou para a Ucrânia, e são locais que falam que tem, ou para Israel, que tem tratamento com célula-tronco. Célula-tronco é essa vinda ou de sangue, ou de gordura abdominal, ou de células da bacia, que é retirada da medula óssea, e é administrada no indivíduo, ou na via endovenosa, ou no local potencialmente afetado pela doença. Por exemplo, na área motora, na esclerose lateral amiotrófica, na região cerebral, ou no líquido cefalorraquiano dentro da coluna, com a administração dessas células lá. Isso é pesquisa, isso não é tratamento. E é uma pesquisa mais ou menos ainda. Só que quando o indivíduo cobra $20 mil, $25 mil para fazer uma tentativa de um tratamento, isso não é tratamento, isso não é pesquisa. E não pode passar esse ônus para o paciente, não pode passar esse ônus para a família do paciente. Só que a ansiedade do indivíduo faz com que ele procure essa forma de tratamento. Portanto, aqui, na Escola Paulista de Medicina, nós não somos favoráveis a essa forma de tratamento. Nós não somos estimuladores para que esses indivíduos eles procurem esses serviços para que esses tratamentos sejam feitos. Tem que ser feita pesquisa individualizada. Só que para o paciente com esclerose lateral amiotrófica, a ansiedade é muito grande, porque o tempo ele é muito valioso. E esse tempo tem que ser muito bem aproveitado. Não pode deixar o tempo passar. Ele tem que resgatar esse tempo, ele tem que estimular esse tempo, improvisar esse tempo de uma forma intensa. Ele não pode perder tempo. E para ele está perdendo tempo de ficar sentado, sem tentar alguma coisa. Vem, portanto, um contraditório na cabeça dele. Se eu fico esperando alguma coisa, se eu não parto para uma procura de algo diferente, eu estarei vivendo de uma forma intensa e completa. Não estou fazendo o meu melhor e a família também faz do mesmo jeito. Eu tenho que arriscar. Mas o arriscar aqui não é tão esperto desse jeito. Por outro lado, aqui no Brasil, há centros interessantes, centros como da própria Escola Paulista de Medicina, o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a Cidade Universitária, o Centro do Genoma Humano, o INCOR no Rio de Janeiro. Esses serviços estão procurando alternativas. Eles estão procurando, já em laboratórios, a fase inicial dessas pesquisas, para que nós conheçamos um pouco melhor essa condição chamada vida celular, morte celular. E como dar mais vida e como evitar a morte dessas células. E as coisas continuam de uma forma intensa. Existem serviços que estão colocando um investimento bastante amplo, bastante alto para a tentativa terapêutica de reversibilidade do problema chamado esclerose lateral amiotrófica. Dentre os serviços, lá na Califórnia. E como é que nós poderemos vivenciar essa etapa, interferir nessa etapa, colocar pessoas lá dentro. Não só escutar, não só ir em congressos, jornadas e simpósios, mas colocarmos pessoas lá dentro. Então nós estamos com pessoas nos serviços sérios, trabalhando com, por exemplo, com célula-tronco. O Brasil, nos últimos 5 anos, ele investiu em pesquisa em célula-tronco uma fortuna, R$30 milhões, que corresponde mais ou menos a $18 milhões. Tem um serviço na Califórnia, em 3 anos, $200 milhões. Um único serviço, um único hospital. Existe uma diferença muito grande. O grande problema é que se, por um acaso, a descoberta vier desse serviço, os nossos pacientes vão ter que ter acesso a essa terapia, esse tratamento. Do ponto de vista legal, está acontecendo algo muito interessante. O que é algo interessante? A doença está cada vez mais cara. Cada vez mais cara enquanto essa doença. Por outro lado, a saúde é a que nós buscamos. E há um contraditório aqui entre doença e saúde. O indivíduo vai favorecendo a doença cada vez mais. E cada vez mais cara ela fica. E o Estado não consegue pagar mais a doença. Isso no mundo todo. Então estão colocando uma panela de pressão para tentar segurar o preço. Como que eles fazem isso? Eles vão tentar segurar a receita médica. Como que eles fazem isso? Por exemplo, para eu prescrever, aqui na Escola Paulista de Medicina, eu só
considerado útil para o indivíduo, que é uma coisa boa. Mas isso vem para segurar o preço. Eu não poderei fazer uma prescrição de alguma coisa que esteja saindo nos Estados Unidos, não poderei fazer uma prescrição de uma coisa que esteja saindo em Israel, ou na Inglaterra, ou em qualquer outra parte do mundo, no Japão, por exemplo. Proibido. E tem um processo administrativo para essa prescrição feita. Tudo é uma questão de custo. Mas isso não é só no Brasil, é fora também. Para que uma medicação ela chegue no Brasil, o que o procedimento chegue no Brasil, qualquer que seja ele tem que ser bem desenvolvido. Desse desenvolvimento, ele tem que passar por crivos, por exemplo, uma medicação americana. Tem um órgão regulatório, chamado FDA. Aí esse remédio realmente funciona. E já se encontra disponível lá. Aí eu vou importá-lo. Não posso. Só poderei fazer a receita desde que aquele laboratório ou aquela firma, eles mostrem a utilidade dessa medicação, eles venham ao Brasil, que eles paguem os impostos, paguem o selo daquela medicação ou daquele procedimento, e ele é analisado por um órgão regulatório aqui no Brasil chamado Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aí sim poderá ser registrado e vai para as prateleiras de farmácia. Quando chegar na prateleira, eu poderei prescrever. Olha só. Agora, do ponto de vista legal, na Constituinte, a saúde, não estou falando de doença, estou falando de saúde, é um direito do cidadão. A saúde, não estou falando de doença, é um dever do Estado. E se por um acaso há necessidade de manter condições melhores para a saúde do indivíduo, e se a manutenção dela estiver relacionada com uma droga nova, com um procedimento novo, eu não poderia furtar-me. Ou seja, eu terei que fazer aquilo que é considerado pela nossa legislação hospitalar como não legal. Mas do ponto de vista de constituinte, é legal. É legal. Antes da legislação hospitalar, antes da legislação individualizada que eles tentam colocar para proibir o custo dessa condição. Entretanto, não é isso que nós queremos fortalecer. Nós queremos fortalecer exatamente não a doença, não é a receita, não é a prescrição médica. O que nós estamos tentando fortalecer é a relação entre aquele indivíduo que está com um problema, que está com uma doença, e com o pessoal da área da saúde. Não só com o médico. Quando foi colocado aqui como título dessa reunião a frase relação médico-paciente, não é só médico-paciente. É o paciente com o profissional da área da saúde. É o médico, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, enfermeiro, e daí para frente. É essa a relação. Nós temos que resgatar essa relação. Nós temos uma relação muito de receita. E nós queremos a receita, nós queremos a medicação, nós queremos o procedimento. E esquecemos da relação entre as pessoas. É isso que o Zé Luiz estava comentando aqui. De repente, o nosso computador, ele está doente agora. Eu não sei se é o computador, ou se é o cabo, ou se é o próprio projetor aqui que se encontra. Mas nós vamos tentar resgatar a relação entre eles para fazer com que eles tenham agora uma certa condição de saúde. Não é isso? Não é? Isso é impressionante o que acontece. Todos os três estão com problema aqui. Eu tenho algo material, mas... Nós vamos fazer uma pequena inversão. Uma pequena inversão. O Luiz estava contando a respeito da relação médico-paciente. Isso é uma visão de uma pessoa que formou-se há 5 anos, uma pessoa que fez o seu curso médico de uma forma maravilhosa. Ele prestou um concurso para residência médica, um concurso disputadíssimo, 7 vagas, 130 candidatos. Ele foi classificado para fazer a residência, a fez de uma forma brilhante e começou a ter a sua vivência médica. Uma coisa nova, um momento novo. Mas como que era a interação entre o paciente e o profissional da área da saúde antes? Que a gente chamava de velho, antigo, que passou pelo tempo. E como que é agora? Como que nós melhoramos nessa evolução toda? Ou como nós pioramos nessa evolução toda? Então eu pedi para o professor Dr. Vitor de Sales nos contasse um pouquinho a respeito desta fase histórica, dessa evolução histórica. Nós vamos inverter um pouquinho. Ele vai mostrar, até chegar de novo nos alunos, como que ele vê